Vamos para o nosso fechamento do mercado de hoje, sempre de olho nas melhores oportunidades. Neste fechamento, vamos falar de ações para dividendos. Vamos trazer aqui Itaúsa, que está com um caminhão de dividendos chegando. A partir do momento que o Itaú vai distribuir um dividendo muito interessante até o fim do seu ciclo 2024. E também vamos falar aqui do Santander, que negocia numa cotação interessantíssima. Sabe por quê? Porque está negociando aqui nesta região onde já tocou mais de 4 vezes. Sendo assim, se passar é caminho livre para as ações do Santander. Além de dividendos trimestrais, temos aí potencial de rentabilidade na sua cotação. Então vamos falar sobre isso. Também vamos trazer a projeção de dividendos tanto de Itaúsa quanto nos resta aqui para o exercício 2024 com o anúncio do Itaú e sem o anúncio do Itaú, tá? E também o Santander, quanto que nos resta aí para o exercício de 2024. Se você ainda não conhecia o canal, todos os dias a gente fala sobre ações, um canal focado em ações, ações que pagam dividendos, ações pra gente multiplicar, ações pra gente ganhar dinheiro, tá bom? Então, se você gostar do conteúdo, não se esqueça, se inscreva, porque 7 da manhã falamos aqui sobre os fatos relevantes na nossa bolsa de valores. Então vamos lá, vamos iniciar por Itaúsa. Itaúsa tá negociando aqui, ó, R$ 11,17. A bolsa deu aquela balançada, mas Itaúsa aí ainda não teve correção. Podemos ver aqui uma linha de tendência passando aqui embaixo e um alvo muito próximo aí dos R$ 11,79. Temos aqui informações que o Itaú vai abrir a torneira, tá? Então acreditamos que a maioria do retorno do Itaú virá em dividendos. Cita aqui um banco de investimento. Rendimentos de 16%, tá? Enquanto a valorização do capital provavelmente será irrelevante, pois não esperamos uma reclassificação significativa, diz aqui o relatório. Na prática, o que quer dizer para os acionistas de Itaúsa? Quer dizer que se o Itaú distribuir esse 16% aqui que vocês estão dizendo, praticamente, pessoal, a gente está falando de R$1,50, R$1,60 e Itaúsa tem tudo para destravar valores em dividendos. Já está entregando um dividendo interessante, 7,25%, não é ruim, mas só que tem possibilidades aí altas de entregar esse dividendo que os analistas estão dizendo do excesso de capital do Itaú. Então ficamos com essas informações aqui no radar, porque Itaúsa estamos aí com uma projeção sem o Itaú distribuir esse excesso de capital de 30 centavos até o final do exercício 2024. Agora, se o Itaú distribuir esse excesso de capital, estamos falando aí praticamente de 70, 60 centavos no total distribuído que nos resta ainda em Itaúsa. E olhando para os dividendos que Itaúsa pagou, olha isso, olha que interessante, pessoal. Temos aqui os dividendos pagos de Itaúsa, ó, 2022, 61 centavos, 58, 56. Não podemos esquecer que os dividendos não estão aumentando aqui, por quê, Silas? Por causa das bonificações. Então Itaúsa 3 anos consecutivos está bonificando. Sendo assim, se você entende isso, você vai entender que as ações aqui também estão sendo... A quantidade de ações estão aumentando e o dividendo está aumentando. Mas quem não vendeu a sua bonificação está aí recebendo dividendos bons, tá? Então... neste final de ano, também acredito que Itaúsa traga pelo menos uma bonificação entre 10% a 5%. Porque tivemos os últimos 3 anos 5%, 10% e o ano anterior 5%. Então, na minha visão, pode muito ser 10% de bonificação neste final do ano, tá bom? Então, olhando para isso, os dividendos estão na média aqui e com a distribuição desse excesso de capital, podemos atingir valores aqui entre 90 a R$1 aqui em 2024, tá bom? Silas, Itaúsa tá num bom preço para mim colocar na minha carteira de dividendos, então eu gosto muito, pessoal, de olhar para o próprio Itaú. Itaú tá indo bem, mas e o preço sobre lucro aqui da holding? E o lucro por ação, tá melhorando? O PL dela, ó, como podemos ver, está melhorando, desde 2021, 2022 pegou um PL de 6 anos. Agora está aumentando, mas ainda estamos com desconto elevado comparado ao ciclo de 2017 a 2020, tá bom? Então é interessante a gente olhar para isso. E os dividendos de Itaúsa, a gente está com uma média aqui, ó, de 6%, só que agora já está 7%, e aí no ciclo 17 a 19 ficou em 10%. Então, muito possivelmente com esse excesso de capital que o Itaú não distribuiu, vai distribuir agora, Itaúsa pode repassar para os seus acionistas. Sendo assim, o banco de investimento e também aqui o UBS, ele
reiterou as recomendações das ações de Itaúsa, colocou um alvo em 13,70, tá? O meu alvo para Itaúsa, pessoal, como eu mostrei aqui para vocês, está nessa região um pouco ali abaixo, né? Tá praticamente, ó, se continuar esse ciclo de alta aqui, está em 11,77 e uma linha de tendência passando aqui embaixo. Então é importante entender que em um momento que toca, ou se não tocar, a tendência é voltar, tá? É voltar para próximo desta linha. Então, Silas, será que eu faço meu aporte agora ou depois? 50-50, fica de olho aí nas oportunidades. Então é importante a gente falar sobre isso. E ó, em 2023 a gente teve aqui um payout de 62%. E nas projeções você viu que eu estou considerando 75%? Esse 75% é por causa também de uma perspectiva que o Itaú vai distribuir um dividendo interessante. Sendo assim, pessoal, é muito interessante ficarmos aqui no radar com as ações. Entre Itaú e Itaúsa, Silas, qual que você prefere? Depende de tudo. Depende de se é para um trade, se é para uma carteira de dividendos. Eu posso até mostrar minha carteira. Mas entre Itaú e Itaúsa, aqui no Brasil eu prefiro Itaúsa para carteira, tá? Porque tem um desconto e ela repassa tudo que o Itaú. Agora, se for para trade, Itaú tá bom. Itaú e dólar aqui. Até eu tenho um pouquinho de Itaú em dólar, tá? Aqui, ó, tá dando 10%, tá dando $50 aqui de lucro, aqui na minha conta de trade, tá? Então é interessante a gente ficar com esses pontos aqui no nosso radar, tá bom? E esse próximo anúncio de dividendos que está chegando é 10 centavos aqui, e o Itaú anunciou pagamento em 2025 e Itaúsa vai anunciar até final deste mês para o próximo mês esses 10 centavos por ação, tá bom? Então Itaúsa tá na minha carteira aqui de dividendos, vou mostrar aqui para vocês, ó. Aqui temos a carteira de swing trade, né? E o bom é que a carteira de swing já tá dando um retorno interessante, né? Ó, 5 e 6K. Agora a carteira de dividendos, onde tem a posição aqui da Itaúsa, ela é a carteira de aposentadoria, que eu até vou renomear aqui a carteira como AMD, né? Que é o nome da nossa estratégia. Então, ó, subiu 20% e podemos ver que desde o início dessa carteira não teve mês no prejuízo. A estratégia é muito boa aqui que se chama AMD, tá bom? Então, ó, sendo assim, pessoal, eu tenho aqui Itaúsa dentro da carteira aqui para longo prazo. Então, eu não vendo essa minha posição. Então, 5% praticamente da carteira é Itaúsa, tá? E eu pretendo também aumentar, mas só que o preço ele tem que ficar atraente, tá bom? Então, se o preço ficar atraente, eu aumento. Agora, olhando um pouquinho para a carteira de swing trade, a gente já vamos falar um pouco do Santander. Santander é uma das maiores posições, né? Então, eu sempre comuniquei aqui a todos vocês que Bolsa de Valores, Santander e Bradescão da Massa seria essas posições de swing. Também fiz aqui um aumento em Banrisul para swing trade, e essas posições eu vou dar uma carregada aí até um preço interessante, fazer a venda e a multiplicação, tá bom? Ah, Silas, então você tem Santander para swing trade, né, para dividendos? Não, pessoal, eu tenho nas duas carteiras, mas só que isso aqui é uma gordura que eu vou vender em breve, tá? Então, vamos sinalizar, vamos ver aí o que eu falei para vocês no início do vídeo. Se passar desses R$15, destrava valor. E o vídeo é focado em dividendos, né? Então, pessoal, o Santander paga trimestralmente. É muito bom para aquele pequeno investidor que tem aí uma carteira e está iniciando. Então, no caso, eu ainda mantenho o Santander aqui na carteira por causa disso. Trimestralmente, abaixo do valor patrimonial, um PL de 9 anos, aí uma cotação de R$15 praticamente. Neste ano subiu 23%, deu uma bela oportunidade neste ano, ó, chegando praticamente a R$12, tá? Então, R$12 foi a mínima e agora subiu por causa do seu resultado. Então temos aqui uma região importante para romper. Rompendo essa região, a gente fica no radar aí que temos aí valores a destravar, tá bom? Então o Santander, Silas, já falou que é para dividendos, já falou com uma posição interessante, mas o que você acha? Está num preço interessante aí para você aumentar para dividendos? Tudo depende, pessoal, de como vai ser aqui a semana, né? Porque eu sempre olho a mais descontada. Então, sabendo disso, sempre quando ele entra com a mais contada, eu faço compra aqui. Mas geralmente eu faço compra, estava fazendo compra nessa região de 12, né? 12, 13 reais. Agora já tá 15, então perdeu um pouquinho de margem, tá? Então interessante. Agora os dividendos. Dividendos Santander aqui, a gente tem 17 centavos chegando para esse anúncio. Então esse anúncio de dividendos, quando a gente olha aqui para quando ele vai anunciar, a gente tem aqui praticamente outubro, uma data bem possível, tá? Então a gente fica no radar que é o pagamento aí do final do ano, tá? Então, ó, no ano de 2023 anunciou em outubro. Então, julho, outubro, janeiro. Então, agora anunciou em julho, outubro e possivelmente em
janeiro também, tá? 17 centavos no radar, eu acredito que vai ser uns 20 centavos aí e líquido 17, tá bom? Então, pessoal, falamos aqui sobre essas posições, um pouquinho de cada uma, tá bom? Então temos também o Santander. Santander não tenho para trade não, hein? Só tenho só na outra carteira. Sambi 11 aqui no nosso radar. A gente está negociando a 31,48. Ah, eu tenho sim, porque ó, não tá dando para vender. Eu tenho eu tenho ele em dólar. Então aqui, ó, BSBR. Então o Santander aqui, estou com 3% e é uma posição de trade aí, ó. Pegou no nosso alvo e aí ficamos aí de olho, né? Fez aqui um movimento de alta, tá? E rompendo essa região de 578, vai buscar aí 6 dólares e aqui no Brasil pode buscar a região aí superior, tá bom? Então, pessoal, esse fechamento de hoje é um fechamento olhando para nossas melhores ações e dividendos, tá bom? Deixa a sugestão aqui embaixo, qual fato relevante você quer que eu traga amanhã às 7 da manhã? Qual ação você quer que eu comente na abertura? E à noite, qual você quer que comente aí pra gente entender um pouquinho melhor sobre esta empresa, se paga dividendos, se é boa pro pequeno investidor, tá bom? Então, meus agradecimentos, fiquem com Deus, não se esqueça, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu joinha, compartilhe, que assim você ajuda o canal a ser mandado para mais pessoas. Fiquem com Deus e até a próxima.